Olá, estamos começando mais um episódio do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. Mas antes, não se esqueça de acessar e se inscrever no nosso canal no YouTube. Aproveite para assistir, deixar o seu like e compartilhar todos os nossos vídeos. Ative as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Acesse e se inscreva também no nosso perfil no Instagram para não perder nenhum Minutos Nova Lima, o nosso programa de vídeos animados que traz fatos interessantes e de forma rápida e descontraída. E por fim, fique com a gente até o final, pois o programa de hoje vem aí trazendo muita coisa bacana. Vamos lá? Nas montanhas frias e ásperas da Itália, em uma época em que os ventos cortantes traziam consigo o eco de uma guerra devastadora, um grupo de homens e mulheres destemidos, vindos de terras tropicais, se destacou pela bravura indômita e pelo inquebrável compromisso com a liberdade. Eram soldados, aviadores e enfermeiras da Força Expedicionária Brasileira que ficaram conhecidos como os Pracinhas da Febre. Seus feitos heróicos permanecerão para sempre gravados nas entrelinhas da história, como exemplos máximos de honra, coragem e dedicação. Durante o mês de julho deste ano, o Nova Lima, ontem, hoje e amanhã, esteve na Itália para ver de perto o cenário onde tudo isso aconteceu e conhecer um pouco mais desse momento tão marcante para a história da humanidade. Lá, ficamos conhecendo o subtenente Zanardo, do Exército Brasileiro, baseado na cidade de Pistoia, onde ele, dentre outras atribuições, é atualmente um dos guardiões da memória no Monumento Votivo Militar Brasileiro, que homenageia esses heróis, e onde está também o túmulo do soldado desconhecido, que completa esta homenagem. Durante um agradabilíssimo e esclarecedor bate-papo, tivemos a oportunidade de absorver um pouco do seu grande conhecimento acerca do tema. E hoje, no 16º episódio do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã, vamos trazer para vocês um pouco do que vimos nos nossos passeios por lá e do muito que aprendemos com ele nessa agradável conversa. Fiquem com a gente até o final para conhecer a história desses heróis brasileiros e saber como tudo isso se entrelaça também com parte da história de Nova Lima. Após um longo e tenso período que precedeu sua efetiva entrada em participação nos eventos da Segunda Guerra Mundial, nossos bravos combatentes da Força Expedicionária Brasileira, desconhecidos até hoje por grande parte da população da nossa própria terra natal, partiram para a Itália, tomando para si o grande desafio e a responsabilidade de servir como instrumentos eficazes na busca de avanços e soluções para aquele intrincado conflito de proporções e consequências globais. Durante o longo tempo de campanhas e batalhas ininterruptas, nas quais foram não só eficazes, mas também, em alguns casos, decisivos, enfrentaram desafios duríssimos que poucos poderiam prever ou imaginar, considerando o local de onde vieram. O terreno bastante acidentado e as condições climáticas adversas daquela parte da Península Italiana eram completamente alheios àqueles que haviam crescido sob as benesses do clima tropical e do sol escaldante do Brasil. No entanto, nem o frio implacável das montanhas, muitas vezes com temperaturas abaixo dos 20 graus negativos, nem a persistente e tenaz resistência inimiga foram suficientes para abalar o espírito desses guerreiros.
Durante meses a fio, sem descanso, eles avançaram missão após missão em operações que testaram os limites da resistência humana. Aqui é preciso dar destaque também ao fato de que os combatentes da Força Expedicionária Brasileira não estavam sozinhos nessa missão. Ombro a ombro, eles marcharam ao lado de valorosos guerreiros vindo de terras distantes e unidos pelo objetivo comum da paz, da liberdade e da segurança mundial. Ao lado dos bravos brasileiros lutaram soldados da Grã-Bretanha, da Índia Britânica, da França Livre, do Canadá, da Polônia e de outras nações do mundo. Essa configuração multiétnica, formada por combatentes de tantas nações, é vista por muitos especialistas como um dos pontos-chave para o sucesso das forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Para muitos, foram os próprios desafios de coordenar a integração complexa dessa união de povos de diferentes origens com seus diferentes conhecimentos, costumes e táticas, analisados sob a ótica de diferentes exércitos que criaram uma sinergia sem precedentes. Cada nação trouxe consigo uma visão particular da guerra e um conhecimento tático único que, quando conjugados, culminaram em uma força-tarefa formidável, provando que na defesa da liberdade não há barreiras que não possam ser superadas pela união de mentes motivadas pelos valores certos e por corações corajosos. Mas no que tange à participação da Força Expedicionária Brasileira nos eventos da Segunda Guerra Mundial, é preciso realçar de forma particular a sinergia com as Forças Armadas dos Estados Unidos. Em sua participação nesses eventos, as forças brasileiras ficaram subordinadas às forças americanas e deles receberam um longo e minucioso treinamento auxiliar e específico, que além de potencializar suas habilidades já existentes, se revelou essencial para alguns aspectos específicos necessários para o cumprimento de suas complicadas missões na Itália. Essas missões, por vezes, eram grandes movimentos militares que dependiam da sincronia de todas as partes envolvidas. Em outras vezes, eram incursões milimetricamente planejadas e que dependiam de uma execução precisa. Para tanto, esse treinamento abrangeu desde um conhecimento geral e aprofundamento sobre a geografia e condições climáticas específicas da região, até o domínio dos equipamentos compartilhados, passando ainda por uma sincronização das táticas a serem executadas e pela simplificação e otimização da comunicação em diferentes idiomas. A preparação da FEB também incluiu um estudo detalhado dos costumes, das táticas de guerra e do poderio bélico das forças inimigas, que consistiam naquilo que ficou conhecido pela história como o Eixo e que era, na verdade, a aliança militar formada durante aquele período, principalmente entre a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão, cujos regimes totalitários e expansionistas, em um breve resumo, se uniram em um pacto agressivo de dominação global. Sucintamente, esses foram os países que compunham o bloco, que ao longo de todo o embate se mostrou um inimigo implacável e determinado em sua oposição, neste que foi um dos conflitos mais devastadores da história da humanidade, e que ficou conhecido como a Segunda Grande Guerra. Esse rigoroso treinamento se somou às habilidades pré-existentes dos combatentes e os transformou em um grupo ainda mais eficiente e preparado. Mas foi através de sua própria bravura, resiliência e de seu comprometimento com os ideais e objetivos da missão que os pracinhas puderam enfrentar de igual para igual esse feroz e experiente inimigo e superar as adversidades e obstáculos que encontraram pelo caminho. Tudo isso, com certeza, os transformou em peças fundamentais da engrenagem de guerra aliada.
Àquela altura, a conquista, a fortificação e o estabelecimento prévio em posições de acesso elevados e estratégica por parte das forças dos inimigos do eixo já se alongava há tempos e, consequentemente, minava as forças, continha o ímpeto e impedia ações e progressões eficientes das tropas aliadas na região. Assim, devidamente preparados e com o objetivo principal de auxiliar a conquistar essas posições e liberar o acesso ao interior do continente europeu, os combatentes da Força Expedicionária Brasileira chegaram às imediações do conflito e, após uma rápida aclimatação, iniciaram sua participação nas operações. Logo, suas ações começaram a chamar a atenção e superar as expectativas. A cada colina conquistada, a cada posição estratégica tomada, as tropas aliadas progrediam e as forças inimigas eram forçadas a recuar. Neste âmbito, é primordial lembrar que as batalhas travadas pelos bravos brasileiros da FEB não apenas contribuíram para o sucesso das incursões e das campanhas militares ocorridas ali, mas também asseguraram a segurança e a paz de inúmeras cidades, vilarejos, localidades e províncias italianas. Foram meses de incursões e operações exaustivas e ininterruptas, que, apesar do cansaço extremo, converteram-se e foram se somando em uma grande sucessão de sucessos. Como resultado direto dessas ações, aquilo conquistou não só o respeito dos militares aliados de diferentes nações, mas também e principalmente a admiração e a gratidão dos habitantes das localidades liberadas que tiveram sua dignidade, sua liberdade e sua segurança restauradas. Em reconhecimento, todos esses feitos são lembrados e homenageados até hoje em suas respectivas datas de aniversário e ocasiões especiais e deram origem a museus e mais de 40 monumentos, placas e marcos espalhados por toda aquela região da Itália. Em alguns locais, as crianças italianas chegam a aprender o hino brasileiro e outras canções do Brasil para cantar nessas datas especiais. Em razão desse fatídico evento da história, o solo italiano não só ficou para sempre regado com o suor e o sangue desses combatentes, mas também testemunhou a nobreza de seus atos que nos lembram constantemente que a paz e a segurança do mundo foram conquistados pelo sacrifício e pelo valor de homens e mulheres que, como os nossos pracinhas da FEB, se ergueram em defesa da humanidade. Sua coragem em face do perigo e sua determinação em superar obstáculos aparentemente intransponíveis e que ofereciam vantagens logísticas e estratégicas aos inimigos foram elementos cruciais que, como a história nos ensina, foram se completando e se somando até a vitória completa das forças aliadas sobre o jugo nazifascista do eixo e, assim sendo, devem continuar a ser lembrados e reverenciados através dos tempos. Para além do fato de que essas vitórias e conquistas são motivo de comemoração e admiração para todos enquanto humanidade, para nós novalimenses também são motivo de grande orgulho particular. Frente à grandiosidade do todo, a história muitas vezes omite alguns detalhes, mas pelo menos para nós, existe um fato a mais que também merece destaque especial. Dentre os mais de 25 mil brasileiros que compunham o destacamento da FEB, havia um grupo de 17 valorosos pracinhas que partiram aqui mesmo de Nova Lima. Foram eles: Antônio Belchior Gonzaga, Jorge Teixeira de Almeida, José Hermógenes, Geraldo Madalena, Benedito José Herculano, Bem-vindo de Brito, Dr. Antônio da Fonseca Júnior, Paulino Alves de Oliveira, Gustavo de Oliveira,
Hermínio André da Silva, Luiz Marcos dos Santos, Aleino Félix dos Santos, José Sebastião, Valdemar dos Santos, Celso Raciopi, Guido Dornas e Nelo Sanches. Oriundos aqui da nossa terra, esses homens, de forma altruísta e esperançosa, aceitaram essa nobre missão que transcendeu fronteiras e que fez da paz mundial a responsabilidade pessoal de cada um deles. Essas pessoas deixaram para trás suas famílias e suas vidas para lutar por um ideal maior do que eles mesmos. E por mais improvável que isso possa ter parecido no início de sua missão, suas ações, suas habilidades, sua honra e sua coragem fizeram uma grande diferença na soma de esforços mundiais que restabeleceram o equilíbrio naquele período e que garantiram a paz mundial e a liberdade da forma como as desfrutamos hoje. E embora não se possa precisar neste momento quais foram exatamente as suas patentes ou suas participações particulares e específicas, os feitos do destacamento que integravam falam por eles de forma inquestionável. Assim, a participação desses nossos pracinhas de Nova Lima personifica a essência do sacrifício em nome do dever cumprido em prol de um bem comum e maior. Que a memória desses heróis nunca se apague. Que seu exemplo continue a inspirar as gerações futuras, não apenas aqui em Nova Lima, mas em todo o Brasil e no mundo, pois são heróis como eles que nos mostram que a verdadeira coragem desconhece fronteiras e pode vir de qualquer lugar. São pessoas assim que nos lembram que a capacidade para se fazer algo de bom é sempre acompanhada da responsabilidade de agir nesse sentido, pois do contrário, nos tornamos apenas espectadores e críticos vazios. São eles que nos mostram que não há honra maior do que servir o bem comum e que esse, por si só, já é o maior troféu que um ser humano pode almejar e conquistar. Que a história deles, escrita com sangue e coragem, permaneça viva nos corações e nas mentes de todos nós. Eu, como filho de militar, jamais poderia deixar de fazer um programa em homenagem a essa Semana da Pátria, homenageando a nossa pátria e os nossos pracinhas da FEB. Chegando ao final de mais um programa, esperamos que vocês tenham gostado de mais essa peculiaridade da nossa querida cidade. Por hoje vamos ficando por aqui, mas esperamos vocês no mês que vem com mais um episódio do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. Muito obrigado e até lá! Vocês sabem de onde eu venho do mundo do engenho, das selvas.
Sasta